Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Prof. Danimati. Na aula de hoje, vou me dedicar a uma matemática básica. Aquela matemática que muitas vezes nós, por não sabermos, erramos questões mais complicadas. Eu vou começar então a trabalhar com frações. Observe, eu tenho uma fração 1/2 somada com a fração 1/3. Vou representar esta fração na forma de figura. Então eu tenho aí pintado de vermelho o meio, certo? Representando aí a metade da figura. E vou somar com a terça parte. Perfeito? Bom, para somarmos 1/2 mais 1/3, nós temos um pequeno problema, porque o denominador 2 na primeira fração é diferente do denominador 3 na segunda fração. Então, nós precisaremos deixar os denominadores iguais, porque só é possível somar duas frações quando seus denominadores são iguais. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar a primeira fração, multiplicar tanto em cima, que é o numerador, quanto embaixo, que é o denominador, por 3. Observe que o 3 veio do denominador da segunda fração. Já a segunda fração, vou multiplicar em cima e embaixo por 2, que é o denominador da primeira fração. Fazendo isso, olha o que acontece. Eu tenho, então, que a primeira fração se transforma em uma fração equivalente a 3/6, certo? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E a segunda fração fica equivalente a 2/6. Nesse momento, eu percebo que as frações possuem o mesmo denominador e basta somar os numeradores. Veja que os numeradores são essas figuras que estão pintadas de vermelho, que são os 3 primeiros, e de azul, que são os 2 últimos. 2 mais 3, 5. Resposta final, 5/6. Vamos ver um caso de subtração. Observe este exemplo. 1/2 menos 2/5. Vou representar isso, então, na forma de figura. 1/2 está pintado de vermelho. Vou subtrair de 2/5. Observe que tenho duas fatias pintadas de azul. Para que eu possa subtrair, do mesmo modo que somar, eu tenho que ter denominadores iguais. Para isso, vou multiplicar a primeira fração, a parte superior e a parte inferior, por 5, e a segunda, a parte superior e inferior, por 2. Fazendo isso, eu encontrarei frações equivalentes. A primeira será 5/10 e a segunda 4/10. Veja, eu tenho 5/10 e vou tirar dele 4/10. Então, vai sobrar 1/10. Combinado? É assim que fazemos a soma e a subtração de frações. Bem, vamos continuar. Agora, eu pego uma fração 3/8 e vou subtrair de uma fração 5/12. Nesse caso, eu vou optar por não utilizar o método de figuras. Eu vou calcular o MDC, o MMC, o menor, o mínimo, né? Múltiplo comum, entre 8 e 12. Para calcular o MMC entre 8 e 12, eu vou fazer uma fatoração simultânea. Vou dividir o 8 e o 12 por 2, encontrando 4 e 6. Divido por 2, encontro 2 e 3. Divido por 2, aquele primeiro 2 se transforma em 1, e o 3 continua 3, e depois eu divido por 3, finalizando a minha fatoração. Para encontrar o MMC, basta multiplicar estes fatores. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Agora que eu sei que o MMC é 24, eu vou observar que o número 8, para se transformar em 24, deve ser multiplicado por 3. Já o número 12, para se transformar em 24, deverá ser multiplicado por 2. Feito isso, eu tenho que o novo denominador será o número 24. Então, eu tenho que pegar a primeira fração e multiplicá-la por 3 e a segunda multiplicá-la por 2. Lembre-se que eu faço isso tanto com a parte de baixo, que é o denominador, quanto com a parte superior, que é o numerador. Então, eu vou multiplicar a parte superior também, a primeira por 3 e a segunda por 2, ficando então 9 24avos menos 10 24avos. Quando eu subtraio, encontro como resposta um número negativo. Por quê? Porque o 9, como ele é menor do que o 10,
quando eu faço a subtração, o resultado dará negativo. Então a resposta deste é menos 1 24avos. Combinado? Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos para números mistos, que é também um problema que eu encontrei corrigindo algumas avaliações. Quando eu tenho um número misto, 2 inteiros e 1/3, isso é a mesma coisa que 2 mais 1/3. Então, a leitura 2 inteiros e 1/3 significa 2 mais 1/3. Para que eu possa somar frações, elas têm que ter o mesmo denominador. Então, eu vou transformar esse 2 em 6/3. Veja que 6/3 é a mesma coisa que 2. Basta pegar o 6 e dividir por 3 e você percebe que isso vai dar 2. Somando 6/3 com 1/3, eu encontrarei a fração 7/3. Veja, o número misto se transformou em uma fração imprópria. Se você não se lembra, fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar uma fração imprópria em um número misto. Vou pegar os 7/3 e vou dividir o 7 por 3. 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Subtrai, dá 1. Abaixa o zero que não existe. Quando eu abaixo o zero que não existe, eu estou fazendo uma divisão não euclidiana. Como eu quero trabalhar com números mistos, eu vou terminar aqui a minha divisão sendo o resto igual a 1. Então, eu escrevo a resposta. 2, que é a parte inteira, o resto se transforma no numerador e o 3 se transforma no denominador. Perfeito? Então, aprendi a transformar número misto em fração imprópria e fração imprópria em número misto. Vamos para o próximo tópico. Porcentagem, um tema bastante comum e bastante útil. Vou pegar uma fração 3/40 e o meu objetivo é transformar esta fração em uma porcentagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e vou dividir por 40. 3 dividido por 40 é 0. 0 vezes 40 dá 0. Subtrai o 3, continua sendo 3. Abaixa um zero que não existe. Como esta divisão não é euclidiana, eu quero então encontrar números que vão após a vírgula, números decimais. Então, 30 dividido por 40 dá 0 novamente. 0 vezes 40 dá 0. Subtrai 30. Abaixando um próximo zero. 300 dividido por 40 vai dar 7. 7 vezes 40, 280, subtrai 20. Abaixa mais um zero, 200 dividido por 40 é 5, 5 vezes 40, 200. Terminamos a nossa divisão. Para que eu transforme uma fração em decimal, eu divido, então, o numerador 3 pelo denominador 40. Agora que eu tenho esse decimal, eu vou deslocar 2 casas para a direita aquela vírgula. Fazendo isso, eu encontrarei o número na forma de porcentagem. Então, 3/40 é a mesma coisa que 0,075, que por sua vez é a mesma coisa que 7,5%. Tudo bem? E aí eu descubro o seguinte: o número 3, que é o numerador daquela fração, representa 7,5% do número 40. Combinado? Bom, um outro exemplo é pegar os 6/5 e transformar em porcentagem. Vamos dividir então o 6 por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1, 1 vezes 5, 5, subtrai dá 1, abaixa um zero, bota vírgula, 10 dividido por 5 dá 2. Como eu tenho que andar 2 casas após a vírgula, eu vou acrescentar aquele zero ali, então, deslocando para a direita, eu encontro 120%. Certo? Então, eu tenho que 6/5 representa o mesmo que 120%. Mas eu tenho uma outra maneira de ler isso. Eu posso ler assim. Eu posso ler que se eu tenho o número 5 e quero passar a ter o número 6, deverei aumentar o número 5 em 20%. Então, quando eu falo aumentar, eu retiro aquela centena da porcentagem, certo? Eu retiro sempre uma centena da porcentagem e represento, então, o aumento percentual. 120% significa um aumento de 20%. Vamos fazer o contrário agora. Vamos pegar os 5/6. Então, seria o inverso. Pego 5, divido por 6, dá 0. 0 vezes 6, 0, subtrai 5. Abaixo o zero, bota vírgula, 50 por 6 dá 8. 6 vezes 8, 48, subtrai dá 2, abaixo o zero. 20 por 6 dá 3, 3 vezes 6, 18. Observe que isso vai ficar infinito, isso é uma dízima periódica. Já que é uma dízima periódica, eu vou parar aí.
Para transformar em porcentagem, desloca-se 2 casas para a direita. Em porcentagem, temos então 83,3%. Mas agora eu quero escrever isso como sendo uma redução. Porque veja, o 5, certo? O 6 virando 5 é uma redução. De quantos por cento? Se eu tenho 6 e passo a ter 5, deverei diminuir o 6 em 16,7%. Como é que eu chego nesse resultado? Eu pego 100% e subtraio aquele valor que está ali, 83,3%. Subtraindo, eu vou encontrar 16,7%. Chama atenção porque, como é uma dízima periódica, significa que essas informações que eu encontrei estão aproximadas. Perfeito isso? Vamos para a próxima ideia. Calcule o valor da expressão x² menos 2x mais 1, sendo x uma dízima periódica. Primeiro passo, transformar a dízima periódica em uma fração. Para fazer isso, eu vou pegar esta dízima que tem como período o número 3, observo que antes da vírgula, ou melhor, antes do período, que é 3, eu tenho o número 1, e eu vou fazer a seguinte conta, 13 menos 1. Certo? 13 é o quê? É o número antes do período com o período. Então dá 13. Menos 1 porque é um número que vem antes do período 3. E sempre sobre 9, porque como o período tem apenas um algarismo, eu divido por 9. 13 menos 1 dá 12. 12 nonos é a mesma coisa que 4 terços. Eu vou substituir então na expressão 4 terços. Mas eu percebo que essa expressão ela pode ser fatorada. Então, eu vou fatorá-la. Vou quebrar esse termo 2x ao meio, ficando então x² menos x mais 1, e vou colocar o x em evidência, tanto nos 2 primeiros termos, quanto, certo, o 1 em evidência nos 2 últimos termos. Eu observo que os parênteses são iguais, então eu vou colocar esse parênteses em evidência, tendo então x menos 1 vezes x menos 1, que é a mesma coisa que o quadrado de x menos 1. Nesse momento que a expressão já está simplificada, fatorada, eu vou substituir o x por 4 terços. Então, substituindo o x por 4 terços, eu tenho 4 terços menos 1. É a mesma coisa que 4 terços menos 3 terços. Então, eu tenho o quadrado de 1 terço, que é 1 nono. Esta é a forma mais elegante de resolver este exercício. Vamos para o próximo. Proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Esses elementos que estão em vermelho são os extremos e os elementos que estão em azul são os meios. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu posso dizer que A vezes D é igual a C vezes D. Vamos ver. A vezes D é igual a C vezes B. Aqui no lugar desse D, por favor, troque pela letra B. Houve um erro material aqui na hora de escrever. Bom, feito isso, vamos calcular um exemplo. 5/7 é igual a 35 sobre x. Multiplicando o cruzado, 5x igual a 7 vezes 35. Simplificarei aquele 5 com aquele 35, dividindo ambos por 5. Então, resposta final, x igual a 7 vezes 7, que é 49. Veja que calcular uma proporção é um tanto quanto simples. Combinado? Vamos para o próximo. Sistemas lineares. Eu olho, tenho duas equações, são todas do primeiro grau, porque os expoentes das letras é o expoente 1. Observo que a equação de cima é mais simples, porque um dos coeficientes desta equação é 1. Então, eu vou isolar esse y aqui. Então, eu sei que y é igual a 5 menos 2x. Observe que eu passei o 2x para o lado direito. Agora que eu fiz isso, eu vou substituir o y na equação de baixo. Fazendo isso, tenho então 3x menos 2 vezes 5 menos 2x igual a 11. Multiplico esse menos 2 por 5 e por menos 2x, encontrando 3x menos 10 mais 4x. Observe que o sinal de menos, quando multiplica um outro número negativo, passa a ser positivo. Então, eu tenho 7x igual a 21, porque eu passei o menos 10 para a direita, ele vai positivo, x igual a 21/7, que é a mesma coisa que 3. Pego esse 3, substituo naquela nuvenzinha que eu havia feito e encontro a expressão y é igual a 5 menos 2 vezes 3, y é igual a 5 menos 6, y é igual a menos 1. Então, qual é a solução desse sistema? O x vale 3 e o y vale menos 1. Tudo bem? Vamos para o próximo. Transformação de unidades de medida. Eu quero transformar o 2 metros em
números equivalentes com unidades de medidas diferentes. Vou andar primeiro para a direita. Observe que quando eu trabalho com esse tipo de unidade, eu vou ter sempre um algarismo em cada casa. Então, o metro para virar decímetro, eu acrescento aquele zero, ficando então 20 decímetros. Para virar centímetro, eu acrescento outro zero, e para virar milímetro, mais um zero. Quando eu quero transformar milímetro em centímetro, eu ando então para esquerda, tirando um daqueles algarismos. E assim faço novamente, até novamente chegar no metro. Como agora eu quero ir para o decâmetro, eu vou acrescentar uma vírgula e colocar um zero embaixo do decâmetro, ficando então 0,2 decâmetros. Faço o mesmo com o hectômetro, colocando um zero e deslocando a vírgula para a esquerda até chegar no quilômetro. Esta é a maneira que nós trabalhamos para fazer conversões de unidades de medida que são lineares. Vamos ver o que acontece quando são unidades de medida quadrada. Bom, quando são unidades de medida quadrada, eu coloco como exemplo 3,50 metros quadrados. Eu tenho que me lembrar que cada casa dessa possuirá 2 algarismos. Então, observe o que eu vou fazer. Eu vou andar primeiro para a direita. Eu tenho, então, 3,5 metros quadrados, é a mesma coisa que 350 decímetros quadrados. Andando para a direita, 2 zeros acrescento. Vai dar 35.000 centímetros quadrados. Mais 2 zeros, certo? Número grande esse. 3.500.000 milímetros quadrados. Volta para o centímetro quadrado, tirei 2 zeros. Volta, tirei 2 zeros. Volta, andei a vírgula. Agora eu quero andar para o decâmetro quadrado. Acrescento um zero que estava faltando dentro do algarismo do metro quadrado. 0,035 decâmetros quadrados. Andando para o hectômetro quadrado, 0,00035. E por fim, quilômetros quadrados, desloco 2 casas para a esquerda e encerramos então esta aula. Gostaria de agradecer a sua atenção até aqui e não se esqueça, aprenda matemática em qualquer lugar. Boa sorte e sucesso!